Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei um vivo santuário ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Pense bem, viva melhor. Nós fomos ensinados nessa carta a abandonar a nossa velha natureza que se corrompe, renovar a nossa mente e a nos revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em Efésios 4, do 22 ao 24. Tudo isso será conquistado se nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. O texto que lemos começa dizendo, finalmente. Alguns falam, finalmente, irmãos, ou quanto ao mais, que é a tradução de uma palavra grega chamada loipo, que é um adjetivo que caracteriza o indivíduo que olha para o futuro. Interessante, né? Finalmente, essa palavra traz a ideia de alguém que está olhando para o futuro, ou daqui em diante, a partir desse momento. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, e estava, é óbvio, né? Olha, já que você aprendeu todas as coisas até aqui, o que você deve fazer a partir de agora? E a resposta vem logo em seguida. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, fortaleça-se em Deus, conheça a Deus, a palavra de Deus. Fortalecer-se nesse momento é a tradução do verbo endunamo, endu ou endinamo, tá? Que significa revestir-se com força de forma obstinada. Ou seja, algo que você busca com intensidade. Busque a força, o poder ou o vigor do Senhor até alcançar, sem desistir, o tempo todo. Agora, como nós vamos nos revestir da força do Senhor? Paulo responde, inspirado por Deus, vestindo toda a armadura de Deus. E a palavra armadura aqui é a tradução da palavra grega panóplia,
E essa palavra traz a ideia de estar completo com o que é de Deus e não da nossa própria força. Nós nunca estaremos completos na presença ou revestidos da armadura se estivermos dependendo de nós mesmos ou da nossa própria sabedoria. A compreensão da nossa luta nesse processo é essencial para que possamos viver no campo de batalha, compreendendo que temos um inimigo que fará tudo para nos destruir. E por isso precisamos compreender que a nossa luta não é contra carne e sangue, como diz a tradução de Almeida, ou seja, não é contra seres humanos, contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal, e precisamos compreender que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segundo aos Coríntios 10:4. É importante compreender que revestir-se dessa armadura envolve ler a palavra de Deus, meditar nessa palavra, desenvolver uma vida de oração e entender que a nossa luta não é contra as pessoas. Portanto, se alguém te causa algum mal, algum prejuízo, você está sendo desafiado a orar e interceder por essa pessoa e usar da sabedoria divina para lidar com tal situação. Imagine você acordando um dia e achando sua casa bem no meio de um campo de batalha. Isso para muitas pessoas é real, não é? Especialmente no Oriente Médio, a gente sabe disso. Imagine você acordando no meio de uma batalha com bombas explodindo ao seu redor, disparos de metralhadoras, os gritos dos feridos. Qual seria o seu primeiro pensamento naquela ocasião? Se levantaria para ir ao trabalho, iria para a escola, normalmente, lavaria o carro naquele dia? Certamente a sua primeira reação, como a minha, seria sua sobrevivência e da sua família. Esses são os bens preciosos que temos e procuramos preservar. Mesmo quando não percebemos a guerra ao nosso redor, isso não quer dizer que ela não exista, pois em termos bem fortes, Paulo escreve que o mundo é um campo de batalha espiritual. Nós precisamos despertar para ver que a batalha é real. Não podemos baixar a guarda, pois a nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E precisamos desenvolver constantemente uma vida de oração e uma busca por nos revestir da armadura de Deus, a sua palavra, para que possamos vencer o dia mau. Essa batalha não é guerra material, mas espiritual. Então, como pode alguém sobreviver àquilo que não vê? Precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. A vitória nessa guerra está garantida pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que na verdade é aceitar o método,
as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição. Primeiro, deixando claro que para nós mesmos, que a nossa luta não é contra as pessoas, seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que dominam as pessoas, os seres humanos, sejam eles de fora ou dentro do próprio reino. Não caia na armadilha de pensar que a sua luta é contra as pessoas e que você precisa combatê-las. Precisamos combater o mal que rege esse mundo. E fazemos isso por meio da dependência de Deus, através da oração, e nos vestindo da armadura de Deus, lendo constantemente a sua palavra. A decisão a ser tomada é exatamente essa: vistam toda a armadura de Deus. Isso nos revela que a nossa proteção está na obediência à ordem dada. Vestir aqui é a tradução de uma palavra grega, analambano, que significa levantar-se, erguer-se, indo em direção a Deus, pois estando nele, estaremos completos na luta, sem faltar nada, pois a armadura de Deus será a nossa força quando nos submetermos às ordens dadas por Ele. E assim poderemos resistir e permanecer inabaláveis em sua presença. Ou seja, permaneceremos de pé e nada nos abalará. Pense bem, viva melhor. Fomos ensinados a abandonar a nossa velha natureza que se corrompe, renovar a nossa mente e a nos revestir do novo homem, nova mulher, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Tudo isso será conquistado se nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, compreendendo que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais que regem esse mundo de trevas. Fortaleça-se sempre no Senhor, pois entramos numa batalha, sabendo que já somos mais que vencedores. Nos manteremos de pé quando estivermos com os nossos joelhos no chão, buscando sempre a presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Foi o Senhor, por sua graça, que deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão.